Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Teacher Gui e hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito legal, muito simples. Na verdade, vocês vão perceber que a nossa aula de hoje vai ser bem curtinha e nós iremos entender a diferença entre used to e to be used to, que são aí duas expressões, né, duas estruturas bastante utilizadas na língua inglesa. Com certeza você já deve ter visto elas por aí, né? Ela está muito presente em músicas, séries, filmes, e é importante a gente entender a diferença entre elas, que elas podem causar um pouquinho de confusão, né, se você for aí um aluno iniciante nesse tipo de conteúdo. Certo? Bom, então vamos começar com o used to. O used to, basicamente, se nós formos colocar uma tradução para ele, nós podemos traduzir o used to como costumava. Certo? É uma ótima tradução para o used to. Uma coisa que vocês podem perceber aqui. Se a gente for correlacionar esse conteúdo com o nosso português, existe um tempo verbal no português que se assemelha ao used to, que é o pretérito imperfeito, que são todos aqueles verbos, né, que terminam com ava e ia. Eu cantava, eu dormia, eu costumava, tá certo? Então aí o pretérito imperfeito ele vai se assemelhar ao used to. E nós iremos utilizar o used to para expressar um hábito passado. Certo, pessoal? Então, quando vocês verem used to sozinho, sem verbo to be, ele vai significar costumava e a sua utilidade é para expressar um hábito passado, ou seja, expressar ações, atividades que a gente costumava fazer no passado e que não fazemos mais no presente, certo? E a estrutura vai ser da seguinte forma: nós teremos um sujeito mais used to mais o infinitivo. O que é o infinitivo, Guilherme? São os verbos que virão desacompanhados da preposição to, tá certo? Vai vir sem o to. Beleza? Então, quando for used to mais infinitivo, ele vai significar hábito passado. Certo? Bom, vamos ver um exemplo disso. I used to believe in. Deixa eu pensar. Santa Claus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sujeito, nós temos o used to e nós temos o verbo no infinitivo. Então, aqui a gente não vai falar to believe, né? Que seria a forma correta de nós conjugarmos o verbo. Vai ser só believe, certo? I used to believe in Santa Claus. Ou seja, eu costumava acreditar no Papai Noel. Isso significa que eu não acredito mais na atualidade. A gente até poderia colocar aqui no final da frase para especificar alguma expressão que dê a ideia que é passado. Então, por exemplo, I used to believe in Santa Claus when I was a child. Ou seja, eu costumava acreditar no Papai Noel quando eu era criança. Certo? Esse aqui vai ser o used to. E para formar frases na negativa, vai ser a mesma ideia quando a gente estiver trabalhando o simple past. A gente vai acrescentar o did mais not. Ou na forma abreviada, didn't. Certo? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. I didn't used to
believe in ghosts. Ou seja, eu não costumava acreditar em fantasmas. Uma coisa muito importante. Quando nós temos o did nas frases negativas, que é o auxiliar aí do simple past, ele já está expressando passado. Aqui ele já está dando a ideia de passado. Portanto, aqui o used to, a gente vai tirar o D, certo? Porque existe uma regra bem clara no inglês que a gente não pode ter duas palavras ou duas expressões expressando passado numa mesma oração, certo? E o did, ele é o auxiliar do passado que já vai dar a ideia que estamos trabalhando aí frases passadas. Então, quando tiver did, o used to, ele vai vir sem o D, vai ser use sem o D to. Fechado, pessoal? Então, terminamos used to. Vamos entender agora quando nós vamos utilizar o to be used to, que nós podemos traduzir como estar acostumado, certo? Então, o to be used to, envolvendo o verbo to be, nós iremos utilizá-lo para expressar hábitos. Se o used to a gente usa para expressar hábitos passados, aqui vai ser para expressarmos hábitos presentes, certo? Ou seja, coisa que nós estamos acostumados a fazer, beleza? E a estrutura vai ser da seguinte forma. Nós teremos um sujeito mais be used to. Agora aqui vai ser um pouquinho diferente. Mais verbo mais ing. Aqui o verbo vai estar no ing. Mas uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. O que a gente aprende quando a gente coloca ing no verbo? Que estamos expressando aqui o gerúndio, né? Que é o endo, ando e indo. A gente conhece o ing por isso. Porém, aqui o verbo no gerúndio ele vai atuar como um substantivo, certo? Aqui a gente vai chamar ele de gerúndio substantivado. É um nome difícil, mas eu acho que deu para entender. E por que o to be used to ele vai exigir ing ao verbo? Porque aqui ele vai significar, a gente vai se referir à atividade em si e não no ato de realizar a atividade. Fechou, pessoal? Então vamos ver um exemplo. E uma coisa que vocês têm que lembrar, o verbo to be. Como é que é o verbo to be no presente? Am, is ou are. Passado, was, were. E assim sucessivamente. Isso é conteúdo básico, viu, pessoal? Isso vocês têm que obrigatoriamente já ter lembrado. Já lembrar para conseguir montar a frase. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. I am used to driving every morning. Ou seja, temos um sujeito, verbo to be com used to e o verbo principal com ing. Certo? Lembrando que aqui o verbo ele está sendo atuado como substantivo. Ou seja, aqui é eu estou acostumado a dirigir toda manhã. I am used to driving every morning. Certo, pessoal? Agora, vamos mudar um pouco o contexto. Voltar lá pro used to. Se eu falasse para vocês, I used to drive every morning.
E se eu fosse perguntar pra vocês, qual que é a diferença entre essas frases? Que uma vai estar expressando presente e essa aqui passado. Certo? Porque aqui na primeira eu estou acostumado a dirigir toda manhã. E na segunda eu costumava a dirigir toda manhã. Ou seja, eu dirijo toda manhã? Não dirijo mais. Certo? Então essa é a diferença. Used to mais verbo no infinitivo vai expressar o quê? Hábito passado. Quando tiver verbo to be mais verbo com ing, vai estar expressando hábitos presentes. Coisas que nós estamos acostumados a fazer. Certo? E para fazer na negativa uma frase na negativa, por exemplo, a gente só vai colocar, depois do verbo to be, o not. Então vai ser be mais not. Então, por exemplo, I am not... Deixa eu pensar aqui um exemplo. Vou usar o mesmo exemplo. I am not used to driving every morning. Ou seja, eu não estou acostumado a dirigir toda manhã. Certo? Bom, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, é um conteúdo bem facinho de entender, não tem muito segredo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e em breve eu volto aqui com mais vídeos pra vocês. See you!